Olá, internauta, você está no Terra e acompanha a repercussão da renúncia de Bento XVI. O mundo foi surpreendido com o anúncio na manhã desta segunda-feira. O Papa pessoalmente comunicou a decisão durante uma assembleia com bispos e alegou idade avançada, 85 anos, e fragilidade física para continuar a cumprir os deveres. Bento XVI deixa o cargo no dia 28 de fevereiro. Vamos conversar sobre a renúncia com o historiador e jornalista Albino Castro, que já atuou como correspondente no Vaticano. Olá, Albino, obrigada por mais uma vez conversar com Terra. Obrigado, Maria Lisa. É uma honra falar com você e com os nossos telespectadores. Internautas. Albino, a notícia pegou a todos de surpresa, mas havia algum indício de que isso poderia vir a acontecer? Um sinal, sim. Ele nunca falou claramente, essas coisas não eram faladas, nem no Vaticano, foi pego com surpresa agora pela manhã. Isso foi anunciado às 11h30, que aqui eram 8h30 da manhã. Mas já havia algum sinal que ele era favorável que aos 85 anos, ou uma certa idade assim, quando as pessoas se sentem menos vigorosas para continuar tocando coisas como a igreja, que se abra para a renúncia. Então, provavelmente, isso abre também a possibilidade de que, a partir de agora, os papas talvez tenham pontificados limitados, não por uma lei como tem os cardeais, ou quer dizer, por uma determinação da igreja, mas ele abre caminho e alguns sinais já haviam sido passados dentro da igreja. Joseph Ratzinger, ele assumiu o comando da Igreja Católica em abril de 2005, sucedendo aí João Paulo II. Tinha 78 anos na época e a gente conversou sobre este assunto no Jornal do Terra. E você falava naquela época que seria provavelmente um papado de transição. Pensava-se mais na possibilidade de morte do que exatamente de uma renúncia, não? Exatamente. Eu imaginava que ele ficaria 5 anos e nesses 5 anos ele faria a transição. Ele acabou ficando 8 anos. Vai ficar 8 anos, cerca de 8 anos, né? E eu acho que foi tempo suficiente, inclusive, para ele preparar a sucessão e a nova igreja, que precisa ter um novo papa, um novo comandante bastante vigoroso e forte, para enfrentar os desafios que a Igreja Católica tem enfrentado. E qual é o grande legado de Bento XVI, já que ele assumiu em meio ao grande escândalo de pedofilia, provavelmente um dos momentos mais difíceis da Igreja Católica? Eu acho que o grande desafio dele, a gente só vai, a rigor mesmo, ter consciência e conhecimento depois da eleição do novo Papa, porque ele provavelmente, seguramente, aliás, eu diria, ele preparou a sucessão, mas sobretudo não no sentido político, mas no sentido de preparar a igreja para os novos desafios que ela enfrenta. O João Paulo II envelheceu muito cedo por uma questão de uma doença e ele viveu quase que os últimos 10, 8 anos do pontificado muito mal, sem condições de exercer com vigor como ele fazia antes, e o Papa Ratzinger, o Papa Bento XVI, não quis isso para ele nem para a igreja. Então, por isso que eu consultei agora há pouco alguns jornais italianos, inclusive, as reações são muito favoráveis na medida em que se reconhece que foi um ato de coragem e de desapego, né? Entrega, né? Porque ele está fazendo um gesto que nenhum outro Papa em 700 anos fez, entende? É uma decisão que mostra também humildade para um homem que sempre foi considerado mais duro, mais austero, não? Mas ele era acima de... exato. Uma postura de humildade e mas ele sempre foi um grande intelectual da igreja, um homem culto, um homem preparado, e acho que ele nunca concordou provavelmente, que se deva continuar como um rei até o final, sabe? Aliás, até o exemplo da rainha Juliana da Holanda, que também no mesmo dia, se não me engano, renunciará não no mesmo dia, mas é uma coisa assim, ela deve renunciar em favor do filho agora, né? São coisas completamente diferentes, a igreja não é uma monarquia, porque não é o filho nem os sucessores são ligados à família, mas é um exemplo de que não se deve morrer no poder
Para onde vai, Albino, um Papa que renuncia? Olha, ele vai, eu vi isso agora no Corriere della Sera, um jornal italiano. Ele vai para Castel Gandolfo, que é a residência de verão do Papa, durante o conclave que será realizado agora em março. Ele ficará em Castel Gandolfo, que é uma pequena cidade próxima a Roma, e depois, segundo o porta-voz, o Federico Lombardi, que conforme ele numa entrevista coletiva agora há pouco ele se referiu, ele disse que o Papa viverá dentro do próprio Vaticano, no mosteiro de clausura das freiras, dentro da própria cidade do Vaticano, dentro dos próprios domínios, digamos assim, do Vaticano. Isso também eu imagino que ele também irá à Alemanha, ficará algum tempo na Baviera, enfim, que é a região dele na Alemanha, porém, ele viverá, quer dizer, ele passará a ter residência, continuará tendo residência dentro do Vaticano, mas dentro de um mosteiro de clausura. Você falou ainda há pouco que ao olhar para a história dos papas é preciso voltar aí uns 6 séculos para lembrar o último papa que renunciou. Foi por que motivo e quem teria sido? Foi em 1415 o Gregório VII. Ele, numa atitude semelhante à que tomou hoje o Papa Bento XVI, ele renunciou ao concluir que ele havia conseguido fazer o grande desafio que ele tinha se proposto, que era de retomar e conseguir costurar e evitar um novo cisma na Igreja no século XV, no início do século XV. Feito isso, ele também já era um Papa com idade avançada, e ele teve um pontificado quase idêntico ao do Bento XVI, um pontificado de 9 anos, de 1406 a 1415. O Papa Ratzinger vai ficar cerca de 8 anos. Então foi esse. E antes desse, para ir um pouquinho mais longe, a gente teve o Papa Celestino V em 1294. Enfim, e são coisas, as renúncias são raríssimas. Nos primeiros tempos, nos primeiros 300, 400 anos, havia muito papa, houve alguns incidentes, disputas, e alguns papas renunciaram. Mas o importante, Maria, é o seguinte: a renúncia do Papa, ela é uma renúncia que ele não entrega a ninguém, porque a rigor o Papa não tem nenhum chefe, nenhum superior na Terra. Então, ele simplesmente anuncia a renúncia, e aí o cardeal decano, que no caso é o cardeal Sodano, ele realizará o próximo conclave que deve eleger ainda em março, segundo o Vaticano agora pela manhã, agora há pouco, eu acabei de ver essa notícia agora há pouco, o Papa, ou seja, ainda em março teremos o novo Papa. O Vaticano que informou, inclusive, através do seu porta-voz, que exatamente, que a Igreja espera ter um novo Papa até o final de março. Esse conclave, quem vai participar dele, se ele já começa a ser convocado agora? Serão todos os cardeais com menos de 80 anos, até 80 anos. Esse é um critério que já vem sendo usado desde o Vaticano II, né? Que se comemorou este ano 50 anos de existência. Eu diria que talvez a coisa mais importante para o principal desafio do próximo Papa, Maria Helena, seria a convocação ou a preparação de um Vaticano III, porque a Igreja Católica, ela enfrenta, como todas as religiões monoteístas, ou seja, todos os segmentos cristãos, também os segmentos religiosos judaicos e também islâmicos, muçulmanos, elas enfrentam os desafios da sociedade moderna. Ou seja, esses desafios precisam ser adaptados e encarados nos próximos tempos, nos próximos papas, que devem ser mais jovens e vigorosos, como foi João Paulo II. João Paulo II teve um papel determinante para enfrentar e para
digamos assim, combater o autoritarismo comunista no leste europeu. Os nossos próximos papas seguramente terão outras missões, porque o universo de maioria católica mais antigo onde ela atua é na Europa, Estados Unidos e no resto da América Latina, que são países, que são regiões com reivindicações hoje bastante diferentes do que no passado, ou seja, reivindicações não sociais, no caso, mas de costumes culturais. Então a igreja enfrentará esses problemas. Às vezes a gente acha que, eu li agora há pouco também assim, um papa conservador, os papas, todas as igrejas monoteístas são consideradas conservadoras no que tange, digamos assim, ao que nós consideramos conservadores, que são os seus dogmas, né? A igreja terá muita dificuldade, a igreja católica, por ser a mais expressiva no nosso mundo, no nosso universo, que é o universo ocidental, de poder conviver com essas mudanças que a sociedade, em toda a Europa, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, tem hoje e que reivindica para a igreja. O papel dela é bastante difícil, sobretudo porque nós sabemos que outros setores do próprio cristianismo, como os evangélicos, como os crentes, enfim, os protestantes, eles continuam conservadores, né, mas não são cobrados. Os muçulmanos continuam conservadores, mas não são cobrados. Os muçulmanos até eu entendo, porque eles estão em setores do mundo nos quais nós não temos uma influência cultural muito grande, mas sim temos na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Então, esse é o grande desafio, do meu modo de ver, do próximo Papa. E é um desafio muito grande. Eu acho que a Igreja, não sei se o próximo Papa será ele com quem convocará um próximo Vaticano II, ou seja, Vaticano III, no caso. Um concílio que possa rever e propor novos caminhos para a Igreja. E entre os caminhos temos aí a união civil entre o casamento, o gay, como chama, o casamento entre homossexuais, o aborto, a ordenação de mulheres, uma série de temas que são difíceis de lidar. Dificilmente, porque a Igreja, se ela e as demais religiões monoteístas, né, porque eu sei que existem segmentos religiosos que aceitam, mas não monoteístas, ou seja, não os filhos de Abraão, não o judaísmo religioso, não o cristianismo e nem o islamismo, que são as três religiões que têm origem em Abraão, né, lá atrás. Essas têm muita dificuldade, porque a própria doutrina ela é colocada em xeque completamente. Então, mas seguramente a Igreja encontrará um caminho. Nós não sabemos ainda como será esse caminho, mas seguramente é isso que o Papa Ratzinger, que é um intelectual, que é um homem de visão, ele deve ter imaginado para a Igreja. Ele sabe que ele, aos 85, às vésperas de completar 86 anos, ele não tem nenhuma doença específica como tinha João Paulo II, mas ele é um homem enfraquecido e reconheceu isso. Ele não tem o vigor para conduzir essa Igreja que enfrenta desafios que ela terá que enfrentar, porque o mundo onde a Igreja Católica atua hoje tem reivindicações que a Igreja não está preparada para enfrentá-las. A verdade é essa. Albino, quem pode ser candidato a Papa e quais as chances de um cardeal latino-americano, ou mesmo da África, vir a ser um novo Papa? Eu acho que tem poucas possibilidades, porque o desafio que os cristãos enfrentam, a Igreja Católica tem duas frentes muito marcadas nesse momento, que é a expansão islâmica radical nos países onde existem cristãos e minorias e que são perseguidos, como estão sendo nesse momento na Síria, que é um país com grande presença de imigrantes no Brasil. Ela tem essa frente, que é uma frente que o Ratzinger, desde o primeiro momento, conforme eu havia previsto, quando ele foi, eu não gosto de falar eu havia previsto, mas eu supus que ele iria ter uma atenção especial, e teve. Ele, antes de encerrar, ele foi ao Líbano, uma atitude corajosa, enfim. Ele ontem durante o dia,
o novo patriarca maronita libanês foi à Síria para a posse do novo patriarca ortodoxo e provavelmente em nome do Papa para negociar uma paz na guerra da Síria. Então essa é uma frente que a igreja terá que enfrentar. Uma outra frente é uma questão que está na ordem do dia na Europa. Então eu tenho quase a convicção que esse próximo Papa será um europeu com conhecimento das questões orientais e com as questões do nosso mundo ocidental neste momento. A igreja na África, ela é muito pequena, ela é uma igreja periférica, de uma certa maneira, no dia de hoje. Ela enfrenta a questão da expansão do fundamentalismo islâmico, muçulmano, porém, ela não está na ordem do dia as questões sociais que são mais importantes, né? Quer dizer, não adianta você ter um Papa que desconheça o que os holandeses querem, que os americanos querem, que os franceses querem, que os alemães querem. E a igreja, ela é essencialmente uma igreja ocidental, mais do que nunca, né? Então, por isso que eu acho que nós temos poucas possibilidades, né? Embora a gente tenha um cardeal, arcebispo que foi arcebispo de São Paulo, né? O Homer, que é um homem que pode ser um candidato com essa postura, porque ele transita muito bem em todos esses mundos da Igreja Católica. Isso, como se diz, speriamo bene. Nesse momento, Albino, só para a gente mostrar, temos imagens de novo da agência Reuters, aí do Vaticano, da Praça de São Pedro, com um movimento de pessoas aparentemente normal. Uma segunda-feira, agora já é começo depois do almoço lá na Itália, e tem uma movimentação que parece aquela movimentação tradicional de turistas que ainda frequentam a cidade nessa época do ano. É frio, mas não tem um movimento a mais por conta de um anúncio que provavelmente causou um grande impacto em Roma e na Itália toda. Para a gente caminhar para o encerramento da nossa entrevista, diante de todas essas dificuldades e com essa convocação desse conclave agora para março, ele vai renunciar no dia 28 de fevereiro, essa fumaça branca pode sair mesmo até o final ou a gente vai levar um tempo para ver a fumaça branca lá no Vaticano? Eu acho que no domingo de Páscoa, 31 de março, que é 31 de março, nós já teremos, o novo Papa já estará digamos, dando a bênção na Praça de São Pedro. Eu acredito que como não existe, normalmente os papas aí falecem, e aí tem as exéquias dele, que duram 10 dias, 12 dias, e aí sim começa o conclave. Esse conclave começará quase que imediatamente. Então, eu acho que em 15, 20 dias de março, entre os primeiros 15 ou 20 dias do mês de março, nós temos grande possibilidade de termos um novo Papa. E no domingo de Páscoa, provavelmente, já será o novo Papa que celebrará a grande missa na Praça de São Pedro. A conferir, Albino, já que você acertou que seria um papado de transição, na conversa que tivemos lá em 2005, quando Joseph Ratzinger assumiu o comando da Igreja Católica. Para a gente encerrar, mais uma vez vamos falar desse ato de alguém que comandou a Igreja e que sempre foi muito ligado à administração da Igreja Católica, o ato de renunciar a um cargo que é um cargo de poder e que ele tanto fez para conquistar. Eu diria que é um ato, eu repetiria, o presidente da Itália, o Giorgio Napolitano, que foi dirigente do Partido Comunista, na época, inclusive, que eu vivi na Itália, ele definiu agora há pouco a renúncia do Papa Bento XVI como um ato de coragem. Eu repetiria mesmo à distância, nesse momento, a frase do presidente italiano. Eu acho que foi um ato de coragem e, sobretudo, um ato de amor à igreja, porque nada indica que ele tenha uma doença grave, que precise renunciar por uma questão, ele é só um homem debilitado às vésperas dos 86 anos. Ele abre a igreja para
um novo caminho que terá que enfrentar coisas atuais. A contribuição dele, digamos assim, eu acho que ele deu por encerrado. Ele está passando, a rigor, o bastão, como se diria, né? E eu acho foi um ato de coragem, um ato inovador, um ato que marcará, provavelmente, terá um significado muito grande dentro da igreja nos próximos. O exemplo dele provavelmente será seguido nos próximos tempos. Eu acho que esse é uma coisa que eu vejo no primeiro instante, assim, ainda no momento, horas depois da renúncia, que foi uma renúncia que não se esperava, mas também as mortes de um Papa nem sempre estão esperadas, como o João Paulo I foi uma coisa que durou um mês, né? Foi uma coisa surpresa, que nos pegou de surpresa, enfim. Mas é isso que eu acho. Eu acho que o próximo Papa terá um desafio muito grande pela frente, muito grande mesmo. Albino, muito obrigada pela entrevista. Já temos aí, vamos deixar agendado, um encontro marcado para o dia 28 de fevereiro, que é quando efetivamente Bento XVI deixará o cargo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Maria. Bom trabalho, hein? Tchau, um abraço. E agradecemos também a participação de todos os internautas. Outras notícias a respeito da renúncia do Papa é só conferir no nosso portal www.terra.com.br e até o nosso próximo encontro ao vivo.